Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre os antialérgicos, principalmente antihistamínicos, no processo da alergia. A gente vai falar mais desses antihistamínicos. Existem outros medicamentos que podem diminuir também efeitos e sintomas da alergia, mas hoje eu vou falar mais dos antihistamínicos. Bom, primeiramente, para falar de alergia, eu tenho que falar sobre a histamina. A histamina é uma substância que é armazenada nos mastócitos e nos basófilos. Ela está existente em todos os tecidos do nosso organismo, principalmente em pulmões, pele da face, mucosa nasal, estômago, vasos sanguíneos e outros locais. Na maioria do nosso corpo, a gente vai ter presença de histamina. No sistema nervoso central, a gente tem o papel fundamental da histamina como neurotransmissor. Ela acaba controlando, por exemplo, a termorregulação, controle de neuroendócrino, a vigília, a regulação cardiovascular, entre outros papéis que a histamina tem papel fundamental como um neurotransmissor no sistema nervoso central. A gente também tem papel da histamina no corpo gástrico, no controle de liberação de H+, controle e liberação de H+, lá no corpo gástrico. A gente tem que falar primeiramente sobre a parte imunológica que está inserida a histamina. Ela está inserida no processo que ela está presente em mastócitos e basófilos. E quando esses mastócitos e basófilos são ativados, por exemplo, por IgE, acaba tendo o processo imunológico de liberação, de desgranulação do mastócito, que libera a histamina e outros mediadores para combater aquele processo alérgico, aquilo que está ocasionando a alergia, o alérgeno, o que está acarretando aquela alergia na pessoa, que vai ter alguns sintomas da alergia justamente para sinalizar que algo está errado no corpo do indivíduo. No nosso corpo, a gente tem 4 tipos de receptores para histamina. O principal, e é fundamental para que eu fale hoje, é o H1, mas a gente tem também o H2, o H3 e o H4. O H1, ele quando ativado, ele está ligado à proteína GQ. Quando ele é ativado, aumenta a quantidade de IP3 e DAG, que são segundo mensageiros, e também aumenta a concentração de cálcio intracelular. Isso faz com que as células se contraiam mais, já que o cálcio é fundamental no processo de contração das células. E também tem uma ativação do NF-kappa-beta. Isso está presente principalmente no músculo liso, endotélio vascular e cérebro. O H2 ele é ligado o receptor é ligado à proteína GS. Quando essa proteína GS é ativada, aumenta o AMP cíclico. Isso está presente principalmente em células parenterais, gástricas, músculo cardíaco, mastócitos e cérebros. H3 seria GI, que tem uma diminuição de AMP cíclico. O H4 também. Isso presença em células diferentes, por exemplo, na mucosa gástrica. E isso está mais inserido na parte de controle de liberação gástrico de H+, que a gente vai falar mais da aula sobre TGI, que eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo de antagonista que vão se ligar ao receptor H4. Hoje a gente vai focar mais no receptor H1, que é fundamental nesse controle de processos alérgicos. Como eu falei para vocês, a histamina está inserida em diversos tipos de tecidos. E a parte de H1, H2, por exemplo, o H1 está mais inserido na parte da alergia, como eu falei para vocês. E dependendo da localização, onde ele está sendo ativado, por exemplo, no pulmão, o H1 acaba causando uma broncoconstrição. Como eu falei para vocês, aumenta a quantidade de cálcio dentro da célula e isso vai ter uma contração, tem uma broncoconstrição. Para uma pessoa asmática ou com DPLC, isso é bem ruim, já que vai fechar a luz do local, por exemplo, da traqueia. Ele vai ter menos aporte de oxigênio, já que vai estar contraído aquele local. E, por exemplo, na parte do músculo liso vascular, tem também uma contração no local. Ou seja, dependendo do local e a histamina tá se ligando, vai ter um diferente tipo de sintoma, um diferente tipo de manifestação clínica. Porque depende do efeito da histamina do local. Já que tem o H1, o H2, o H3 e o H4. Cada receptor tem sua função, tem sua ação diferente do outro. Bom, nessa figura é mais para mostrar a parte no processo inflamatório. Ao ser ativado o mastócito ou o basófilo, quando libera a histamina vai agir
nos 4 tipos de receptores que ela encontrar no nosso corpo, tanto no H4 quanto no H2, ou H3 ou H1. Seria o principal no processo alérgico que eu vou falar mais na frente com vocês. Bom, como eu falei para vocês, a histamina ela tá ligada a diversos tipos de receptores e no processo inflamatório, no H1, por exemplo, acaba ativando terminações nervosas sensitivas à dor e prurido, quando está ligado ao H1. No H2 e no H4, está mais ligado à parte de vasodilatação, diferentemente do H1, que causa broncoconstrição. Aumenta a permeabilidade capilar, edema, efeito quimiotáxico, inibição de liberação de lipossomas e inibição de linfócitos B e T. Já na H3, tem uma liberação de peptídeo pelos nervos para a resposta inflamatória. Nessa parte eu já vou falar mais sobre os medicamentos que estão inseridos na parte de antialérgicos. Os principais são os antagonistas H1, antihistamínicos H1. Eles são seletivos para receptores H1, isso eles vão fazer com que a histamina se ligue a esse tipo de receptor, justamente para impedir que tenha todo o desencadeamento do processo alérgico. Todos aqueles efeitos da histamina em diferentes tipos de tecido, o medicamento vai evitar que ocorra. Como, por exemplo, a gente vai ter ações sobre brônquios. E como eles estão ligados somente ao H1, eles não vão alterar a secreção gástrica, que está ligada a outro tipo de receptor, não ao H1. E também a contratilidade do miocárdio, que está ligada a outro tipo de receptor histamínico. Nessa classificação, a gente tem tanto os de primeira geração, que são os clássicos, quanto os de segunda gerações, que não provocam tanta sedação. Tem que ter cuidado. Pode ser que atravesse a barreira hematocefálica, mas eles não têm tanta facilidade quanto o de primeira geração para atravessar a barreira hematocefálica para causar a sonolência. Quando a pessoa trabalha em locais que precisa de mais atenção, é mais arriscado utilizar um de primeira geração do que um de segunda, já que o de segunda causa menos sono do que o de primeira geração. Aqui ele vai ter mais dificuldade para atravessar a barreira hematocefálica. Nesse local eu também estou mostrando alguns receptores que os antihistamínicos também podem influenciar, como por exemplo, a prometazina, ela pode tanto influenciar nos colinérgicos quanto nos alfa-adrenérgicos, causando diferentes efeitos que podem ser efeitos adversos ou efeitos desejados, como por exemplo, quando se liga a um receptor de serotonina, um antihistamínico, é um efeito para causar mais fome na pessoa. Isso justamente é um efeito desejado por alguns medicamentos que são antihistamínicos, que eu vou mostrar mais na frente, como o Cobavital. Ele é muito utilizado para dar fome, justamente por ele inibir o receptor de serotonina e causar um aumento do apetite. E quando ligados ao receptor H1, que é o princípio fundamental desses medicamentos, acabam diminuindo a inflamação na alergia, diminuindo pruridos, pirros, heminorreia, diminuindo a neurotransmissão nos receptores do sistema nervoso central, aumenta uma sedação, tem um desempenho cognitivo e psicomotor diminuído, justamente por alterar outros receptores como colinético e adrenérgicos, e aumento do apetite. Esses tipos de medicamentos podem ocasionar esse tipo de ações. Nos receptores histamínicos também pode ocasionar ações na parte alfa-adrenérgica, como por exemplo a prometazina, e também nos receptores colinérgicos. Nesse slide eu estou trazendo para vocês alguns exemplos de medicamentos mais utilizados como da primeira geração, como o Polaramine. Lembrando para vocês, da primeira geração são aqueles que causam mais sono. E eu estou trazendo 4 exemplos nesse slide, que é o Polaramine, que é a dexclofeniramina, a hidroxizina, que é o ixizine, a prometazina, que é o Fenergan, e a ciproheptadina, que é o Apevitin ou Cobavital. Esse daqui foi o que eu falei anteriormente para vocês, e um dos efeitos que ele causa, por se ligar aos receptores de serotonina, é o aumento do apetite. É um efeito que seria, por exemplo, um efeito adverso, mas que acaba dando o efeito mais desejado dele do que o da parte de antihistamínico.
Esses medicamentos de primeira geração acabam tendo como principal efeito a sonolência, causam também sedação, diminuição de concentração, alterações de memória, alterações psicomotoras, boca seca, entre todos esses efeitos adversos. Tem que ter atenção principalmente para pacientes que são diagnosticados com Alzheimer, já que muitos desses sintomas agravam o Alzheimer. Eu vou falar para vocês no finalzinho dessa aula de um caso clínico para a gente conversar um pouco sobre ele. E por que que esse tipo de medicamento, como ele atravessa com mais facilidade a barreira hematocefálica, ele acaba se ligando aos receptores da acetilcolina, que ela é fundamental, é um neurotransmissor fundamental justamente na parte da memória, na concentração, entre outras atividades motoras e psicomotoras do nosso corpo. Isso faz com que esses medicamentos alterem bastante tanto a memória quanto a atividades psicomotora, concentrações, entre outros. E para uma pessoa que tem Alzheimer, seria bem prejudicial, já que a pessoa já, pela própria patologia, tem essa diminuição de concentração, de memória, e esse tipo de medicamento vai dificultar ainda mais, já que quando a gente utiliza alguns medicamentos como inibidores da acetilcolinesterase, eles vão inibir a degradação da acetilcolina, justamente para ter mais acetilcolina livre na fenda. Esses antihistamínicos vão fazer com que tenha ligação com os receptores da acetilcolina, e a acetilcolina livre não vai conseguir se ligar, já que os receptores estão ligados com os antihistamínicos. E é bem ruim para uma pessoa que está com tratamento, por exemplo, de Alzheimer. Esses são alguns medicamentos da segunda geração, que são bem conhecidos como a loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, ebastina, fenoxifenadina, entre outros bem conhecidos da segunda geração. Eles causam menos sono, não que eles não tenham nenhum nível de sono, mas eles têm mais dificuldade de atravessar a barreira hematocefálica. Algumas pessoas têm mais facilidade de ter sono com eles, outras acabam nem tendo sono com esse tipo de medicamento. Mas já o de primeira geração tem uma facilidade bem maior de atravessar a barreira hematocefálica. Entre os efeitos que eles podem ocasionar cefaleia, insônia, agitação, taquicardia, glaucoma e ações na próstata. Nessa tabela que eu estou mostrando para você, nessa figura, na verdade, eu estou mostrando alguns efeitos, por exemplo, de primeira geração, efeitos anticolinérgicos, sedativos, pouco seletivo. Na segunda geração, a gente vai ter uma potência maior dos medicamentos, uma duração maior e uma sedação menor, já que eles têm mais dificuldade de atravessar a barreira hematocefálica. A gente também tem antihistamínicos que agem na parte H2, só que a gente não focou tanto nessa aula de hoje, porque a gente não está falando tanto da parte gastrointestinal, mas esse tipo de medicamento, antihistamínico H2, eles bloqueiam as células parenterais no estômago. Isso faz com que tenha uma diminuição do suco gástrico. A gente não falou tanto dele, porque essa parte não está ligada tanto à alergia, está mais ligada a controle e proteção do estômago, controle de gastrite, entre outros processos patológicos, que, como mostra na figura, também diminui a secreção gástrica de pepsina, entre outros. A gente tem, por exemplo, a cimetidina, a nitidina, eles são muito utilizados justamente como protetores gástricos e até mesmo para tratamento de úlceras, que não é o foco desta aula de hoje, que a gente vai falar mais da parte de distúrbios gastrointestinais, a gente vai falar mais desses antihistamínicos H2. Nessa figura fica bem legal para vocês entenderem os efeitos na sonolência de primeira geração, de medicamentos de primeira geração e medicamentos de segunda geração. A potência na produção de sonolência de primeira geração é bem maior do que pessoas que utilizam da segunda geração. Acaba tendo um efeito também na sonolência, mas não é tão acentuado quanto da primeira geração. Nesse caso clínico, eu vou trazer mais um exemplo para vocês sobre a parte do Alzheimer. Por exemplo, um paciente idoso com doença de Alzheimer está necessitando do antihistamínico, mas os familiares foram orientados por um médico para evitar o antihistamínico H1 de primeira geração. Por que vocês acham que é a razão dessa decisão do médico? No próximo slide eu já trago para vocês mais uma luz para entender mais ou menos por que é tão fundamental ter essa consciência e saber que esses medicamentos podem alterar a ligação da acetilcolina na parte lá do sistema nervoso central. Como eu falei para vocês, o de primeira geração tem maior facilidade de atravessar a barreira hematocefálica
e acaba impedindo que a acetilcolina e os inibidores da acetilcolina esterase estão deixando com que ela fique mais livre na fenda sináptica para ligar o receptor, mas aí eu vou lá com antihistamínico que acaba atrapalhando a ligação da acetilcolina com o receptor na fenda sináptica. Justamente por isso que eles não são aconselhados a ser tomados por pessoas com Alzheimer. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre tosse, vou falar um pouco sobre medicamentos que são utilizados tanto para tosse seca quanto para tosse carregada. A gente vai debater um pouco sobre o que é a tosse e outros processos fisiológicos que ocasionam a tosse. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.